Você sabe que mãe tem algumas coisas que pai, ou melhor dizendo, que homem nenhum tem. Ela tem umas percepções que são muito peculiares. Eu costumava dizer, quando pequeno, que quando minha mãe dizia assim, não faça, não adiantava não, porque se você fizesse, dava errado. Parece uma coisa, elas conseguem ver mais longe, elas conseguem perceber mais longe, elas conseguem aconselhar de maneira mais sábia, de modo que benditas são as mães que, temendo a Deus, orientam seus filhos, buscam o que é melhor para seus filhos, cavam as oportunidades para seus filhos e assim abençoam seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor pelas mães. Não se preocupe não, eu não estou antecipando o sermão do Dia das Mães em maio. É porque hoje eu vou falar de uma pequena pessoa na série Pequena Pessoa, Grandes Histórias, que apesar de ser mãe, apesar de ser uma mulher temente a Deus, apesar de adorar Jesus, apesar de seguir Jesus, ela foi extremamente inconveniente. Se você me perguntasse qual é o título da mensagem de hoje, eu diria uma mãe inconveniente. Porque também as mães, quando exageram, elas também são inconvenientes. É só você lembrar da sogra, que é uma mãe. Não é a sua mãe, mas é a mãe da sua esposa ou do seu esposo, e que eventualmente é inconveniente também. Claro que as sogras são uma bênção, a minha sogra é uma bênção, a sua também é uma bênção. É melhor encarar dessa maneira e orar por ela também. Mas essa mãe sobre a qual eu vou falar, ela é inconveniente de um jeito tal que ela me serve como um bom exemplo de como mesmo a maternidade bem intencionada pode ser muito inconveniente. Vamos tirar lições da história da mãe de Tiago e de João, quando em Mateus capítulo 20, verso 20 em diante, ela faz um pedido inconveniente a Jesus, fruto de uma má compreensão do reino de Deus e do lugar que seus filhos, dois apóstolos importantes de Jesus, Tiago e João, deveriam ter no reino de Deus. O objetivo final dessa mensagem é que a mensagem de Jesus para aquela mãe seja aplicada a cada um de nós, seja compreendida, quer sejamos mães, pais ou filhos, mas como servos de Deus compreendamos qual é o nosso lugar no reino de Deus e qual deve ser a nossa atitude em servir a Deus, porque foi justamente sobre este ponto em particular que a mãe de Tiago e João perdeu a mão e falou bobagem, pediu bobagem a Jesus e, consequentemente, proporcionou a Jesus um ensinamento que até hoje nos serve. Vamos ler a palavra de Deus e isso ficará mais claro para você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, a partir do verso 20. Esse é um dos dois olhares que tratam dessa história. O outro está em Marcos capítulo 10, verso 35. Mas vamos ler Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Então se chegou a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus dois filhos, que eram justamente Tiago e João. E adorando-o, pediu-lhe um favor. E perguntou-lhe ele: Que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino, entre esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu àquela mulher, dizendo assim: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. E aqui já entendemos que Tiago e João também estavam envolvidos neste pedido. E então Jesus lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me concede concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os outros 10 apóstolos indignaram-se contra aqueles dois irmãos, Tiago e João. E então Jesus, chamando-os todos, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Pois tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos?
Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra que é inspirada pelo Teu Espírito e que por si só é suficiente para falar ao nosso coração com a leitura que acabamos de fazer. No entanto, rogamos que a Tua iluminação, ó Deus, a luz do Teu Espírito, para além do nosso intelecto, na verdade, na nossa alma, no nosso espírito, possa resplandecer e abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca da Tua palavra que certamente o Senhor tem para nós, cada um de nós que está aqui. Fala conosco, Senhor, e ao final nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, aquela mulher teve uma atitude que a princípio parecia uma atitude muito sábia. Nós somos assim, muitas vezes alternamos atitudes sábias que glorificam a Deus e ao mesmo tempo introduzimos em algum momento a nossa falibilidade, o nosso pecado. Diz o texto que aquela mulher se achegou a Jesus, sendo ela identificada apenas como a mulher de Zebedeu, e nós sabemos que Zebedeu tinha 2 filhos, os primeiros discípulos de Jesus, junto com André e Pedro, foram Tiago e João, seus filhos. Portanto, ela era a mulher de Zebedeu e a mãe de Tiago e João. E diz o texto no verso 20, se você prestar atenção, que a primeira atitude que ela se coloca diante de Deus é que ela o adora. E aquela atitude de adoração mostra que mesmo mães, homens mais maduros, mais sábios, compreendem que a primeira atitude que precisa haver diante de Deus sempre é adorá-lo, sempre é reconhecê-lo, a sua excelência, a sua glória. E o texto diz que ela o adorou. Ela era possivelmente alguém que seguia Jesus. Jesus não era seguido apenas por homens, por óbvio, mas Jesus era seguido por algumas mulheres essas que inclusive davam todo o suporte para que aquele grupo de discípulos e depois apóstolos pudessem caminhar com Jesus. Era talvez uma delas a mãe de Tiago e João. E ao adorar fica muito claro que aquela mulher não era uma mulher má, não era uma mulher ímpia, não era uma mulher que lhe faltava o temor a Deus, não era uma mulher qualquer, era uma mulher crente, que reconhecia Jesus como Deus a ponto de adorá-lo. É bom você compreender que o contexto é de uma sociedade judaica, influenciado pelo princípio bíblico que diz que somente a Deus se deve adorar. Portanto, quando o texto consigna aqui, na narrativa de Mateus, que ela o adorou, é porque implicitamente ela está dizendo, ou o texto está dizendo, que aquela mulher reconhecia que Jesus é Deus. E ao mesmo tempo que ela reconhecia, ela também se submetia a Jesus como soberano Senhor da sua vida. Perceba que no mesmo versículo é dito que logo depois de adorá-lo, Jesus recebe um pedido, e é posto da seguinte maneira: pediu-lhe um favor. Então aquela mulher, ao mesmo tempo que reconhecia que Jesus é Deus, também reconhecia o controle soberano, o senhorio, a ponto de não exigir, não demandar de Jesus como se Jesus fosse um servo, mas simplesmente pedir um favor, pedir-lhe uma súplica. Se o texto parasse agora, nós teríamos um retrato daquela mulher como sendo uma mulher crente, que estava tendo a melhor das atitudes de adorar e submeter-se à vontade de Deus, naquilo que ela haveria de pedir. A questão é que a partir do verso 21, depois de Jesus dar a ela o direito de expor o que ela queria, ao dizer que queres, ela respondeu para Jesus algo que sem dúvida alguma foi extremamente inconveniente. A inconveniência dela não era porque havia uma má educação, uma falta de cortesia, um desrespeito a Jesus, porque ficou muito claro que ao adorá-lo e ao pedir um favor, ela reconhecia a autoridade de Jesus e o respeitava, mas era a essência do pedido que era inconveniente, era a essência do pedido que demandava de Jesus algo que não cabia a ela pedir, porque ela não havia compreendido qual era a natureza do reino de Deus e da relação que os súditos de Jesus têm com ele como rei. Por conta disso, esse pedido inconveniente reveste-se de uma grande ignorância. Mas veja, a ignorância não é algo que a gente pode alegar diante de Deus para, quando cometer erros, sermos isentados das consequências. Ninguém deve, nem diante da lei de homens,
nem diante, principalmente de Deus, alegar ignorância para justificar um erro. Por isso que Jesus, de maneira muito clara, embora não repreenda aquela mulher, reposiciona e recoloca o seu pedido à luz dos valores do reino. Quando ela pede, manda, ela obviamente está reconhecendo que Jesus é o rei, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela tinha uma pressuposição que no reino de Jesus, da mesma maneira como nos outros reinos da terra, talvez até mesmo a sua mesa, quando você tem convidados, o lugar da direita do anfitrião e o lugar à esquerda do anfitrião são lugares de honra. Portanto, o que aquela mulher estava desejando era um lugar de honraria para os seus filhos. Talvez ela, como mãe, desejosa de ver os seus filhos próximos de Jesus. Jesus havia acabado, nos versículos 18 e 19, que antecedem a esse texto, falar de maneira mais explícita possível da sua morte, de como ele haveria de reinar. Talvez aquela mulher, ainda compreendendo que esse reino era um reino humano, e não um reino divino, com outros valores, com outras crenças, com outros princípios, pede aquilo que seria natural, que seria conveniente, que seria justificável, se nós estivéssemos falando de um reino humano. Então, quando Jesus escuta esse pedido, de maneira muito clara, Jesus reposiciona a expectativa daquela mulher. Por conta do uso da primeira pessoa do plural a partir desse momento, fica claro para nós que Jesus não está falando mais somente para aquela mulher. Nós entendemos, a partir do momento que ele pergunta assim, não sabeis o que pedis, que usando essa segunda pessoa do plural, vós, ele não estava se referindo apenas, ou ele não estava se referindo apenas àquela mulher, mas estava se referindo àquela mulher e os seus 2 filhos. Possivelmente eles estavam junto com ela, mais ou menos naquela estrutura, aquela dinâmica que existe nas famílias, que quando pedidos muito difíceis são feitos, normalmente os filhos se avoram ou se fiam na intercessão da mãe, no pedido da mãe, no jeitinho que a mãe tem de fazer as coisas acontecerem. Tiago e João, apesar de homens já maduros, apesar de donos dos seus próprios narizes, certamente estavam ali, esperando que uma vez que aquela mulher pudesse pedir a Jesus, lhes fosse atendido o pedido que na verdade era deles também. Tanto é que no texto paralelo, em Marcos capítulo 10, aquela mulher nem aparece na versão de Marcos. No olhar de Marcos, são os 2 mesmos, Tiago e João, que pedem diretamente a Jesus para sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Quando nós juntamos esses 2 olhares, então percebemos que é possível que quem começou a pedir foi a mulher, mas em determinado momento, justamente entre esse capítulo 20, verso 21 e o verso 22, eles também reforçaram o pedido da mãe, e eles também pediram à mãe. Daí porque Jesus agora fala a vós, e não apenas a ela, mas também a eles incluídos. E o que é que Jesus fala para reposicionar aquele pedido que é inconveniente, fruto de uma ignorância, de uma má compreensão, que não poderia passar despercebido, e que Jesus usa aquilo que começou ruim, começou mal, para trazer uma lição preciosa, inclusive para nós nessa noite. A primeira coisa que Jesus faz é que aquele que quer ter privilégio precisa também ter o compromisso. Que aquele que quer usufruir de direitos no reino de Deus precisa também estar comprometido com os deveres do reino de Deus. Aquele que quer ter a glória precisa também passar pela vergonha. Aquele que quer ser usado precisa ser tratado. Aquele que quer ser honrado por Deus precisa honrá-lo. E a melhor maneira, como nós vamos ver logo a seguir, é servindo. Por isso que Jesus não responde diretamente àquela mulher, dizendo se iria colocar ou não os seus filhos à direita e à esquerda dele, mas a primeira coisa que ela pergunta no verso 23 é: bebereis o meu cálice? Podeis vós beber o meu cálice? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? A ideia de um cálice em toda a teologia do Antigo Testamento é a ideia de algo que você sorve até a última gota. É algo bom, mas normalmente algo ruim, que você mesmo, por mais amargo que seja, está disposto a ir até as últimas consequências. Lembra da oração de Jesus no Getsêmani? Quando diante da luta e da possibilidade de ser crucificado, ele diz para o Senhor: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. É porque o cálice que normalmente é associado à ira, ao juízo de Deus, é algo amargo,
que muitas vezes começa doce na superfície, mas que quando é tomada até o final, traz um amargor. Jesus estava se referindo ao seu sofrimento, Jesus estava se referindo à sua dor, Jesus estava se referindo à sua crucificação. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: vocês querem a honra? Estão dispostos a ir comigo à cruz? Vocês querem ressuscitar? E na ressurreição está à minha direita, à minha esquerda? Vocês estão dispostos a ser crucificados comigo? Vocês estão dispostos a morrer comigo? A sofrer a dor, o sofrimento e a morte que eu vou sofrer? Eles respondem, talvez sem entender bem o que isso significava, simplesmente com o verbo dizendo: podemos. E aí Jesus então afirma: pois pode ter certeza, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Nós aprendemos com a história, no livro de Atos capítulo 12, que Tiago, um desses dois, foi justamente o primeiro dos apóstolos a ser morto por conta da perseguição de Herodes Antipas. Na verdade, Jesus estava antecipando aquilo que de fato iria acontecer, que eles haveriam de morrer. E se você lembra do último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi escrito justamente pelo outro irmão de Tiago, chamado João. E as circunstâncias daquele livro mostram como ele de fato sorveu até a última gota o cálice da provação e do sofrimento de Deus. Porque você lembra que o Apocalipse foi escrito na ilha de Pátimos, quando houve uma grande perseguição, e o apóstolo João, o mais longevo, o mais velho dos apóstolos, foi levado para a ilha de Pátimos sob a perseguição do império. Então, quando Jesus diz assim: vocês certamente vão tomar do meu cálice, porque vocês acabaram de dizer que podem passar pela cruz, sofrer e morrer comigo, para poder ter a honra de sentar à minha direita e à minha esquerda. De fato, Jesus estava profetizando aquilo que haveria de acontecer. E a grande lição primeira é que não existe privilégio sem obrigações, que não existe honra sem sofrimento. Como disse um grande homem de Deus, Deus não usa aquele que primeiramente não pode quebrar. Aquele que, como o vaso que precisa ser quebrado e refeito, é feito e refeito para a glória do seu nome. E esse é o grande princípio do reino de Deus. Deus não me pega como eu sou, com todas as coisas positivas que eventualmente existem em mim, fruto da sua graça, mas também com todos os meus erros, contradições e pecados e tudo mais, e simplesmente usa sem me purificar. Usa você sem purificar, sem quebrar, sem derrubar, sem fazer você quebrantado na presença de Deus. E é isso que Tiago e João precisam aprender, que a glória do reino passa pela vergonha do rei, que aquele que quer se identificar na glória com o rei, precisa se identificar com o sofrimento do rei, porque aquele que não rói o osso, não pode comer a carne. Aquele que não sabe o que é sofrer com Jesus, tomar cada dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo, certamente não estará glorificado com ele, porque não compreendeu essa grande verdade, que no reino de Deus é preciso passar pela cruz para poder ter a glória da ressurreição. E esta é a primeira lição que diz respeito a nós, irmãos. Nós temos sido, ao longo desses últimos anos e décadas, ministrados por muitas vozes, inclusive no meio do povo de Deus, falando dos grandes privilégios que existem em servir a Deus, de como nós somos abençoados e podemos ser abençoados, de como nós podemos, e certamente Deus tem propósito de nos dar infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. É só lembrar da minha vida, é só lembrar da sua vida e ver os grandes privilégios que Deus tem nos dado, não apenas materiais, mas principalmente espirituais. Se nós nos recordarmos daquilo que Paulo fala a Efésios, que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, certamente o nosso coração se verá como um coração privilegiado. Eu estava vindo hoje pela manhã para a escola dominical com a minha mãe, para chegar um pouquinho mais cedo. Quero dizer para você que tem sido uma bênção aquele horário de 8h30 às 9h, antes do culto pela manhã, como também o horário de 17h30 a 18h, quando nos reunimos nessa sala aqui para orar pelo culto. E eu creio que inclusive isso aqui é fruto das orações que têm sido feitas. Portanto, você está convidado a estar domingo, um pouquinho antes do culto, para orar pelo culto. Naquele momento que eu estava saindo de casa,
Eu estava pensando assim, irmãos, a rua novamente estava deserta. É interessante, sábado à noite, João Pessoa está lotada. Sexta-feira à noite, João Pessoa está lotada. Domingo à noite, João Pessoa está lotado. Mas no domingo pela manhã, a cidade parece se esvaziar. Parece que toda a alegria e celebração, toda a farra, festa e circunstâncias e pompas e muito mais que essa cidade tem cada vez mais oferecido para os seus habitantes, faz com que a madrugada do sábado para o domingo seja uma madrugada muitas vezes insone, muitas vezes trazida com outros propósitos, com outras motivações, e no domingo pela manhã as pessoas não estão prontas para fazer aquilo que é o dever de toda criatura de Deus, que é no primeiro dia da semana começar bem na presença de Deus. Não é dever só de crente. Crente o faz com consciência, mas toda criatura de Deus, humana, todo ser humano, é chamado por Deus para no primeiro dia do Senhor oferecer primeiramente o culto a Deus. Mas para isso não se tem tempo, para isso não se tem animação, para isso não se tem festa, para isso não se tem disciplina. Como eu costumo dizer, se alguém dissesse que no domingo pela manhã, de 6 horas da manhã, se você viesse para a igreja, receberia um cheque de 10 mil reais, eu tenho certeza que essa mesma lotação que está aqui também estaria pela manhã. Porque infelizmente nós somos esses que muitas vezes procuram Deus pelas bênçãos que Deus tem, mas nem isso muitos fazem. E por isso naquela manhã eu estava vindo, hoje pela manhã com a minha mãe para cá, cedinho, e pensando no meu coração, louvando a Deus. Meu Deus, que maravilha poder ter sido alcançado pelo Senhor quando eu tinha 15 anos de idade. Que maravilha eu saber que eu não sou um cachorro sem dono na vida, que eu tenho com quem viver, com quem me acompanhar, que eu tenho um Deus maravilhoso que me ama, que faz coisas maravilhosas na minha vida e que me dá infinitamente além daquilo que eu peço ou que eu imagino. Que maravilha é poder chegar na igreja, não porque tenho obrigação de chegar, porque sou o pastor da igreja e tenho que pregar, mas pelo privilégio de poder estar na presença de Deus. Essas honrarias que são a presença de Deus, a bênção de Deus, a glória de Deus, mesmo nessa terra, no entanto, não nos isentam das lutas que passamos, e era esta a lição que a mãe de Tiago e João precisava aprender. Ela queria talvez a glória, mas ela não queria a dor e o sofrimento. Por isso que Jesus reposiciona, como ele faz magistralmente em outros momentos, colocando a perspectiva de fato no que é importante. O que é importante é: você está disposto a passar pelo cálice que eu vou passar, a luta que eu vou passar para poder ter a glória da ressurreição? Eles respondem que sim. E Jesus então diz no verso 23, pois então vocês beberão do meu cálice, mas quanto a sentar-se à direita ou à esquerda, não me compete concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Por algum motivo existe uma teologia do galardão que nós não compreendemos muito bem, até mesmo nos dias de hoje, em que Deus concederá honrarias àqueles que, mesmo sendo igualmente salvos aos demais, no entanto terão a honra, as coroas que o Senhor coloca, parecendo com aquelas coroas de glória dos antigos jogos. Muitas vezes é prometido por Deus para aqueles que o servem. E eu não sei, queridos, se aqueles que se assentarão à direita ou à esquerda de Deus, de Jesus Cristo no seu reino vindouro, serão os grandes pregadores, ou as pessoas que são conhecidas no mundo, mas talvez sejam aquelas irmãs humildes que em oração têm pedido a Deus no oculto daquilo que elas fazem e que têm de alguma maneira sido cooperadoras com Deus para os grandes atos de Deus. Talvez sejam elas que sentem à direita, talvez sejam elas que sentem à esquerda, e eu esteja, e você também, um tanto quanto afastado, que já será uma bênção, porque estaremos no céu, mas não teremos talvez a honra que aqueles que Deus tem preparado, ou para aqueles que Deus tem preparado, certamente usufruirão. É nesse sentido que Jesus deixa claro: uma coisa eu sei, que eu posso lhe convidar, e estou lhe convidando, e você passará pelo cálice do meu sofrimento, mas a honraria, isso compete ao Pai conceder, e por isso eu não posso prometer. O fato é que diante daquilo que estava acontecendo, quando ele já reposicionou a expectativa daquela mulher e dos seus 2 filhos, imediatamente, e aí nós deduzimos que todos estavam assistindo aquela cena, os 10, veja aí no verso 24, indignaram-se contra os 2 irmãos. E aí Jesus agora tem um segundo ponto para tratar, que não era apenas a suposta pretensão daqueles homens de serem honrados sem passar pela dor e sofrimento,
que não era o reposicionamento que aqueles 2 homens e sua mãe precisavam, mas era a reação dos demais, que se sentiram preteridos, que se sentiram de alguma forma traídos por aquela pretensão tão egoísta, tão solitária, tão única, que não tinha a ver com o grupo. E aí Jesus dá a segunda lição sobre o seu reino. Diante daquela indignação que eles tiveram contra os 2 irmãos, Jesus então reposiciona não apenas eles 2 e a sua mãe, mas também todo o colégio apostólico. E é nesse sentido que serve para nós no dia de hoje, e especialmente no dia em que nós estaremos dando posse a todos aqueles que foram eleitos para liderar a igreja em 2025 em cada segmento. E esta é a razão porque Deus falou ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você, especialmente você que vai assumir liderança na igreja em 2025. E o que é que eu quero compartilhar com você? É aquilo que Jesus disse. Ele diz assim, a partir do verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: vocês sabem, isso é notório, que os governadores dos povos dominam sobre eles e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Vocês sabem que nos reinos deste mundo existe uma hierarquia, que quem é maior está honrado na hierarquia e quem é menor se submete ao maior. Mas aí Jesus diz no verso 26, não é assim, no entanto, entre vós. Neste reino em que eu sou o rei, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E Jesus reposiciona agora a expectativa de todo aquele colégio apostólico, de que eles não estavam num processo de competição, para saber quem ia mandar sobre quem iria ser honrado. Que na verdade uma honra que todos eles deveriam buscar era a honra do servir, porque existe uma honra em servir, irmãos. Essa honra em servir é o que reposiciona aqueles que vão receber a maior glória e maior honra no reino de Deus. Quem mais serve, mais honrado será. Quem menor é, maior se tornará no reino de Deus. Quem menos aparece, mais aparecerá na glória de Deus. Quem se humilhar diante de Deus, mais será exaltado. E esse paradoxo do reino de Deus é a própria essência do reino de Deus. Porque só existe um grande protagonista no reino de Deus. Só existe um grande no reino de Deus. Só existe um que deve ser glorificado, e debaixo de quem todos nós temos que nos submeter, quer tenhamos o cargo de presbítero, de pastor, de diácono ou de quem quer que seja, quer tenhamos um dízimo grande ou pequeno, quer sejamos presidente de uma instituição da igreja ou simplesmente alguém que colabora, quer sejamos vistos por todos, quer sejamos ocultos no oculto do nosso trabalho que ninguém vê. A palavra de Deus deixa muito claro, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser ser honrado, quem quiser sentar à direita e à minha esquerda, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse aquele que vos sirva. E eu quero chamar a sua atenção, não é aquele que sirva a mim como rei, e, embora obviamente que servindo aos outros, você está servindo a Deus, mas veja onde é que Jesus coloca a ênfase, para nos humilhar mesmo. Porque servir a Jesus, todos nós certamente diríamos, tudo bem, Jesus é o rei, iremos servi-lo. Mas quando temos que servir uns aos outros, que são falhos como nós, que lutam contra a ambição, o orgulho, a autossuficiência e a vaidade como nós lutamos, que muitas vezes não são os melhores exemplos para nós, que muitas vezes lutam, sim, movidos por uma vaidade, para ter os cargos e as funções, e nós percebemos, e mesmo assim temos que servi-los. Este é o grande desafio, não é apenas servir a Deus, que certamente todos nós sabemos que temos que servir, é servir a Deus servindo ao próximo, é servir a Deus servindo aquele que teoricamente nós não conseguimos servir, porque não nos inspira ao serviço, mas devemos servir, porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer como para o Senhor. Este é o princípio. Quando eu sirvo a alguém, eu estou servindo a Deus. Quando eu sirvo a alguém na igreja, no reino de Deus, eu estou servindo a Deus. É nesse ponto que Jesus cutuca aqueles homens todos. É este ponto que ele estabelece diante deles, que quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, o que sente à direita, o que sente à esquerda, seja o vosso servo. E qual o exemplo que ele dá? Qual é o fundamento que ele dá? Ele olha para si mesmo e termina no verso 28 dizendo assim, porque fazendo assim, é tal como o Filho do Homem, ele mesmo, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo é: sirva como eu vim para servir. Sirva sem buscar honra, como eu vim sem buscar honra. E mesmo assim, Deus me exaltará, e o meu nome, diante de quem todo joelho e toda língua se dobrará e confessará, é o nome sobre todo nome. Queridos, aqui existem princípios maravilhosos que crucificam a nossa vaidade, que crucificam o nosso orgulho, nossas motivações tortuosas. Hoje nós demos posse às crianças que vão dirigir a UCP. Algumas delas não podiam vir à noite, porque são crianças, têm aula amanhã, e eventualmente foi-me pedido fazer a posse delas hoje pela manhã. E eu olhei para aquelas crianças e orei naquele momento por elas, no momento da posse, pedindo só uma coisa, irmãos: era que elas, desde pequenininhas, pudessem compreender que servir a Deus é privilégio, não é honraria, no sentido de ser maior do que os outros, que elas não se tornam melhores e maiores do que as outras crianças, que elas simplesmente foram convocadas para servir a Deus. E servir a Deus muitas vezes é beber o cálice do Senhor. Eu posso garantir para você que servir a Deus é muitas vezes ser incompreendido, que servir a Deus muitas vezes é não ser encorajado, que servir a Deus é muitas vezes não ser honrado, que servir a Deus é se cansar e se desgastar no serviço do Senhor, mesmo sem reconhecimento daqueles que você serve. Quem serve a Deus pensando no aplauso, no reconhecimento, está no concurso de popularidade. E servir a Deus não é um concurso de popularidade, é um concurso de serviço, de sacrifício, de renúncia. Muitas vezes é trabalhar mais e ter menos reconhecimento. Muitas vezes é não estar à direita nem à esquerda e nem sequer ser lembrado. Não ser lembrado pelos homens, diz a palavra de Deus, é porque nós já somos reconhecidos por Deus. Por isso que tudo que fizermos, devemos fazer diante dele, não para buscar o reconhecimento dos homens, mas para buscar o reconhecimento de Deus, que certamente virá, e ele honrará aqueles que o servem com essa postura e com essa motivação. Isso serve para a igreja, mas serve também para a família. Na família, diz o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, todos nós somos servos uns dos outros. Mesmo aquele que é o líder da família, que é o cabeça do lar, diz a palavra que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Servindo-a com o seu próprio sacrifício no Calvário. Portanto, seja na igreja, seja em casa, seja na sociedade, um servo de Deus se caracteriza não pela busca pelo poder, não pela vaidade do cargo e da função, mas pela disposição de servir, sabendo que aquilo que está fazendo, inclusive no contexto familiar, reconhecido ou não, inclusive no contexto da igreja, reconhecido ou não, precisa ser para Deus, acima de tudo, antes de todos, e sempre para a glória dele, porque se assim não for, esse serviço não serve para Deus. É possível sim fazer muitas coisas para Deus, irmãos, e não estar servindo a Deus. É possível ser muito operoso, ter muitas obras de serviço, mas não ser para Deus. É preciso se tornar alguém consciente, porque senão você vira apenas um ativista. E muitas vezes, quando em determinada época do ano você está cansado, se achando explorado pelos outros, se achando pouco valorizado, ou muitas vezes desprezado pelos outros a quem você serve, lembre que o exemplo do Filho do Homem que veio para servir e não para ser servido é o seu paradigma, é o seu modelo. Quem serve na igreja, na família ou em qualquer outro lugar, buscando reconhecimento, não entendeu como a mãe de Tiago e João não entendeu também, porque pensa que é sentar à direita e à esquerda, mas não é, é muitas vezes ficar no último lugar da fila, para que outros possam ser servidos primeiro. Eu gosto muito dessa passagem, porque reposiciona o meu coração antes de tudo. E aquilo que eu estou falando para vocês é aquilo que eu luto no meu próprio coração, pedindo a Deus que me dê um coração de servo, um coração que serve mesmo sendo o líder dessa igreja, mesmo sendo o presidente do conselho dessa igreja, para que ninguém imagine que isso é lugar de honra e de glória, é lugar de serviço.
assim como os presbíteros, diáconos e todos aqueles que serão empossados nesta noite. É lugar de serviço, e esse serviço é glorioso, porque não estamos servindo nem a homens, nem a reinos humanos, estamos servindo ao Rei dos Reis. Ele é o grande protagonista, Ele é o grande da história da redenção. Nós somos apenas pequenas pessoas. Um dia todos nós passaremos. Se você for um bom historiador, você vai lembrar de quem foram os pioneiros, por exemplo, da igreja evangélica nesse país, daqueles que começaram as primeiras igrejas aqui. Se você for interessado por história, você vai saber quem são os primeiros que pioneiramente pregaram o evangelho nesse lugar, em cima de burros, em cima de carroças, sem nenhum conforto, indo para o interior, sob hostilidade, arriscando a vida. Se você for um bom historiador, você vai buscar essas fontes. Mas a grande maioria de nós nunca nem ouviu falar de um homem chamado William Calvin Porter, que começou o presbiterianismo nessa cidade. Você não vai nem ouvir falar de um missionário americano chamado Hunter que no início da fé, no interior, foi para os sítios na região de Sousa, de Pombal e de Patos, e começou pequenas igrejas ali. Você não vai nem lembrar daqueles mais recentes, dos quais eu fui contemporâneo e alguns aqui também o foram. Homens e mulheres de Deus, que plantaram a pequena semente e que hoje não são sequer mencionados pelas pessoas. Ou você pensa que o reino de Deus começou comigo e com você hoje e agora? Não, queridos, nós somos herdeiros. Herdeiros de grandes servos do passado. De grandes servos do passado. Que estão não à direita de Deus, o Pai, e à esquerda de Jesus Cristo, direita e esquerda de Jesus Cristo, porque esse reino ainda não foi consumado, mas que certamente terá uma grande honra, e alguns antes deles terão uma honra ainda maior. Eu hoje e você hoje somos convidados a servir a Deus, e o serviço se legitima por si mesmo, não pelo reconhecimento, não pela glória, não pela gratidão dos homens, porque se você for servir a Deus por causa disso, você não sabe o que está pedindo, e à semelhança daquela mulher, você será um homem, um crente, inconveniente e ignorante de pedir a Deus aquilo que não compete a você requerer. Sirva, sirva, sirva. A glória do serviço é servir. Que Deus o abençoe com a motivação santa de servir a Deus por causa de Deus e não por causa da glória que isso se reveste.